Leah Amberly estava em casa em Allen, no Texas, tarde da noite, após colocar seus 2 filhos pequenos para dormir. Em seguida, foi tomar um banho, sem saber que 2 homens já haviam invadido a residência. Ao ouvir barulhos, ela pensou que fosse o marido, até que a porta do banheiro foi aberta bruscamente, e 2 homens vestidos de preto entraram correndo, pegaram seu celular e a deixaram presa no local. Ela correu para verificar as crianças, encontrou os 2 em segurança e tentou pedir ajuda usando outros aparelhos, mas nada funcionou. Então, acionou o alarme da casa e saiu correndo para fora, tentando alcançar os vizinhos ao tocar a campainha de uma residência próxima. Jake! Jake! What's going on? Call the police! Call the police? Please! What happened? I was in the bath. I thought you were home. Someone brought her back to where these 2 guys walked in. I begged them not to hurt the kids. Um vizinho atendeu ao chamado e acionou a polícia, que chegou em poucos minutos, mas nenhum suspeito foi encontrado. I'm looking at the guy saying, take whatever you want, just don't hurt my kids, don't hurt my kids. He steps closer to me and goes, don't fucking move, stay right here, don't fucking move or I'm going to kill you. Like, he's just yelling in my face. Os homens não deixaram dúvidas sobre suas intenções. Eles entraram, pegaram o celular de Leah e fugiram, mostrando que o objetivo era simples e rápido. Ainda assim, o que mais assusta não é o que levaram, mas o quão fácil foi invadir a casa e desaparecer sem deixar pistas. Aquela noite terminou sem respostas, mas deixou uma certeza perturbadora. Às vezes, basta poucos segundos para a sensação de segurança desaparecer por completo. Em 23 de setembro de 2021, uma mulher em Nova York percebeu que um homem a seguia tarde da noite. Ele entrou no prédio logo atrás dela e avançou rapidamente, mas ela conseguiu fechar a porta do apartamento a tempo. A câmera da campainha de um vizinho registrou o momento em que ele tentou entrar no apartamento antes de ir embora. A polícia prendeu mais tarde um criminoso já conhecido por furtos. O caso mostra como o perigo pode surgir em questão de segundos. Em 19 de abril de 2025, este vídeo foi publicado no TikTok por uma usuária chamada Christine. No vídeo, o texto exibido na tela fornece o contexto e explica que o pai dela instalou uma câmera de segurança porque todas as noites, exatamente às 2 horas da manhã, ela ouvia barulhos fortes do lado de fora do apartamento. Ao revisar as gravações, ele percebe que era o vizinho, mas o que acontece em seguida é realmente bizarro. É possível ver o vizinho, aparentemente sem motivo algum, batendo a porta várias vezes, quase como se estivesse em um estado de transe. O vídeo rapidamente se espalhou, acumulando mais de 40 milhões de visualizações. Mesmo assim, muitas pessoas não acreditaram em Christine, alegando que tudo havia sido encenado para ganhar visualizações. Então, ela publicou outro vídeo para provar que aquilo era um ritual que acontecia todas as noites. Agora vale destacar que os comentários trouxeram diversas teorias. Alguns sugeriram que ele estaria sonâmbulo, enquanto outros levantaram a possibilidade de sundowning. Para quem não sabe, sundowning é um aumento de confusão ou agitação no fim do dia, algo comum em pessoas com demência. Independentemente disso, Christine fez uma última atualização e explicou que o homem provavelmente havia visto o vídeo viral, pois voltou ao local e gritou xingamentos diretamente para a câmera. Algum tempo depois, porém, ele retornou mais uma vez e deixou um bilhete de desculpas na porta, tornando esse encontro, que já era estranho, ainda mais bizarro. In the apology letter, he did state that he has been going through a rough patch and that he didn't mean to cause any harm
to any one of his neighbors. He never mentioned why he was slamming the door at 2 a.m. religiously over a period of a few weeks. But really, that's really about it, guys. Então, ao que tudo indica, talvez nunca saibamos o verdadeiro motivo por trás de tudo isso. Mas, pelo menos por enquanto, parece que ele deixou esse comportamento estranho para trás. Tarde da noite, um homem aparentemente confuso apareceu na varanda de uma casa, pedindo para ser levado a um hospital psiquiátrico. Hospital. Who? The hospital. The hospital? The mental hospital. You want the mental hospital? Sit down. Sit right there. Allegheny, please. All right, sit right there. Thank Sit you. right there. Sit right there. Tell him to get on the ring. Tell him to get on the ring. Sit down. Sit down. I'm gonna call the police. Sit down. I'm sick. No, he needs a hospital. You want a blanket? No, that's okay. Thank you. Where did you come from? Nowhere. Okay. Will do. Thank you. I'm scared. Like you're scaring me because nobody. No, don't need you scared. Okay. Thank you. You're welcome. You're helping me a great deal. Where did you come I from? don't know. Are you drunk? No. Do you live around here? Do you know? Do you remember? No, I don't. Now go get a pair of socks and some shoes. What size shoes? Get him some shoes. Smoke, you got some old shoes. Ele parecia desorientado, incapaz de explicar de onde vinha. Seu comportamento deixou o morador alarmado, que tentou mantê-lo calmo enquanto ligava para a polícia em busca de ajuda. Os agentes levaram quase 20 minutos para chegar, mas antes disso, o homem saiu correndo repentinamente, quase sendo atropelado por carros que passavam pela rua. A polícia fez buscas pela região, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Sua confusão indicava alguém em crise, mas quem ele era e por que fugiu antes da ajuda chegar continuam sem resposta. Numa noite próxima ao Halloween, enquanto o morador não estava em casa, um alerta da câmera da campainha mostrou um palhaço subindo na varanda, deixando um saco manchado de vermelho e espiando pela janela. Ao perceber a câmera, ele encarou diretamente a lente com um sorriso perturbador antes de ir embora. Não se sabe o que tinha dentro do saco, mas fica a dúvida. Teria sido apenas uma brincadeira ou algo muito mais perturbador? Em 14 de dezembro de 2025, este vídeo aterrorizante de uma câmera de campainha foi publicado no TikTok por um usuário chamado David. Ele conta que, no meio da noite, ele e sua família foram acordados por alguém batendo desesperadamente na porta da frente. Diante disso, David decidiu verificar o que estava acontecendo e encontrou uma mulher que já estava ao telefone com a emergência, afirmando que alguém estava tentando matá-la. You are currently being recorded. I need help. I need help. I need help. He wrestled me. He had a knife. Ma'am, I'm so sorry. I'm on the phone with the police. Sir, somebody just tried to kill me, sir. Where? He's that way to David imediatamente começa a procurar o suposto agressor, enquanto a mulher, não identificada, permanece ao telefone com a emergência. Sem encontrar ninguém, ele volta para dentro da casa por um instante, provavelmente para buscar algum tipo de proteção. Mas o que acontece em seguida é verdadeiramente aterrorizante. Hey, Papa. I'm out of breath. Somebody just tried to kill me. Você? No. The mad guy, he's nobody. I don't know him. He urged me to... He told me, he was in the back of the... He lifted me up. Oh my God. Okay, please. Yes, ma'am. Please. Yes, I don't have my glasses. I don't have the rest of my stuff is in the same neighborhood. O vídeo então termina de forma repentina, mas é possível ver que enquanto a mulher ainda está ao telefone com a polícia, o suspeito reaparece no enquadramento, correndo em alta velocidade em direção a ela. Sabendo que ele estava armado com uma faca, ela começa a correr desesperadamente para salvar a própria vida. Um familiar observa a cena em choque e passa a gritar com o agressor, mandando que ele pare. No entanto, esse homem completamente descontrolado não demonstra qualquer intenção de parar.
Pero no la dejaron entrar. I'm so sorry. Thank you for opening your door. I'm so sorry. Please help. Please help. Dame la llave, carajo. Pero no está ni siquiera apure. Apure, vayan al banco. Anda. The neighbor's office. Please, the police here. Vaya, vamos. Okay. Mi marido lo tiene grabado. Somebody's chasing him. É possível ver que, enquanto a mulher corre desesperadamente para salvar a própria vida, o agressor avança sobre ela. Porém, David, ao ouvir a confusão, corre atrás do agressor, essencialmente salvando a vida dela. Depois que o vídeo viralizou de forma impressionante, David usou os comentários para atualizar a todos sobre a situação. Agradeço muito todas as mensagens de apoio e preocupação. Todos estão em segurança. No entanto, infelizmente, os envolvidos não foram capturados. Sei que minhas ações talvez não tenham sido as mais seguras, mas naquele momento senti que precisava agir. A única coisa em que pensei foi que poderia ser a filha ou a irmã de alguém, assim como a minha, precisando de ajuda. Sei que me arrependeria para sempre se não tivesse feito nada. Além disso, David deixou alguns comentários explicando que o agressor tentou esfaqueá-la, mas ao caírem no chão, acabou errando, e que se ela não tivesse batido à porta dele pedindo ajuda, talvez não estivesse viva hoje. Mas talvez a parte mais assustadora dessa história seja o fato de que o homem nunca foi identificado nem encontrado, tornando este um dos vídeos de câmeras de segurança mais perturbadores da internet. Uma câmera de segurança registrou um homem caminhando por um condomínio silencioso tarde da noite, carregando o que parecia ser um machado. Usuários da internet rapidamente ligaram as imagens a um homicídio ocorrido em Milford, alegando que o homem se parecia com um suspeito que foi preso posteriormente, o que fez a teoria se espalhar rapidamente e aumentou a preocupação entre os moradores. O vídeo alimentou especulações de que ele poderia estar ligado ao crime, mas nenhuma evidência confirma essa ligação. Teria sido apenas uma coincidência ou algo mais perturbador? Uma garota caminhava para casa quando percebeu que 2 homens a seguiam. A câmera da campainha registrou o momento em que ela conseguiu entrar em casa a tempo. Ela trancou a porta no exato momento em que um dos homens puxou a maçaneta e tentou forçá-la a abrir. Em seguida, ele fez um sinal para o outro, enquanto segurava um pano que muitos acreditam que poderia ter sido usado para imobilizá-la. Quando a mãe dela gritou que a polícia estava sendo chamada, os 2 fugiram imediatamente. Não se sabe se os homens foram encontrados, e o comportamento indica que eles agiam juntos e levanta uma pergunta assustadora: o que poderia ter acontecido se ela tivesse demorado apenas alguns segundos a mais? Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Um usuário do Reddit recebeu imagens da câmera de segurança enviadas pelo irmão, depois que ele percebeu algo perturbador no quarto. Perto dos pés da cama, algo se move.
Os detalhes não batiam. A cama era tamanho queen, a esposa era baixa, e a cabeça e o corpo dela não se moveram em nenhum momento. O ângulo também não correspondia a nenhum movimento natural. Aquela movimentação não parecia humana, levantando a dúvida sobre o que realmente teria causado aquilo. E você? O que acha que realmente causou aquilo? Já teve alguma situação assustadora registrada pela câmera de segurança da sua casa? Deixe seu relato aqui nos comentários. Uma mulher em Stockton, nos Estados Unidos, conferiu sua câmera de segurança por volta das 2 horas da manhã e viu seu vizinho jogando diesel na varanda dela. Ele deixou panos encharcados e tentou atear fogo antes de ir embora. Ela ligou para o 911 e a polícia identificou o suspeito como Guang Pan, de 38 anos, morador do outro lado da rua, que foi preso por tentativa de homicídio e incêndio criminoso, após afirmar que estava tentando expulsar fantasmas. Vizinhos relataram comportamentos estranhos e uso de drogas, o que pode ajudar a explicar o ocorrido. Imagens de uma câmera de segurança mostram 2 homens tentando invadir uma casa à força, sem fazer qualquer esforço para passar despercebidos. Após vários golpes fortes, a porta finalmente cede e eles conseguem entrar. A insistência deixa claro que havia um objetivo, mas o que eles estavam tão determinados a encontrar dentro daquela casa? Tarde da noite, uma câmera de segurança registrou uma mulher chegando à casa de um desconhecido por volta da 1 da manhã. Ela parecia convencida de que o pai morava ali, mas no momento em que o morador respondeu pelo alto-falante, ela se afastou rapidamente. Hi, Dad. Hello? It's 1:15 in the morning. Ninguém dentro da casa a reconheceu, e eles não conseguiram explicar por que ela apareceu ali 2 vezes. Pode ter sido apenas confusão, mas fica a dúvida. Ela estava simplesmente perdida ou algo mais a levou até aquela porta? Um usuário do Reddit chamado Base Shadow compartilhou imagens de uma câmera que mostram uma jovem aparecendo em sua porta tarde da noite. Ela bateu rapidamente, se escondeu sempre que faróis de carros passavam e, de repente, saiu correndo.
com a segurança dela, ele publicou o vídeo na internet para saber se alguém a reconhecia. Mais tarde, alguns espectadores especularam que ela poderia ser uma criminosa conhecida na região por invasões, observando que as luzes vistas nas imagens lembravam as de uma viatura policial. Bass Shadow afirmou que entregou o vídeo à polícia, mas nunca recebeu retorno, deixando em aberto quem ela era e o motivo de ter estado ali. E você abriria a porta da sua casa para alguém na madrugada? Uma garota foi vista caminhando sozinha por um bairro de Knoxville antes de se aproximar de uma casa próxima. As imagens da câmera registraram ela fazendo um pedido incomum, o que imediatamente causou preocupação. Hello? Hello, can you drive me? What do you want? I want you to drive my friend. Drive? Yeah, drive me to my friend. No, thank you. Leave the property. O morador se recusou a ajudar e pediu que ela fosse embora, sentindo que algo não estava certo. Depois disso, ninguém conseguiu explicar por que ela apareceu ali ou o que realmente queria. A situação parecia ensaiada e não algo aleatório, mas quem era ela e o que de fato estava acontecendo? Em novembro de 2023, a polícia de Kendall, na Flórida, foi acionada para uma residência no sudoeste de Miami após uma discussão entre David Contreras, de 52 anos, e seu filho de 21. Antes da chegada dos policiais, David teve uma conversa com a esposa por meio da câmera de segurança. Esse vídeo perturbador ajudaria a entender o que realmente aconteceu naquele dia entre ele e o filho. Havia atirado em seu filho de 21 anos, Eric Contreras, e o motivo, pelo menos segundo ele, foi que após a discussão, simplesmente perdeu o controle. O que torna tudo ainda mais estranho é o fato de o casal parecer pedir desculpas um ao outro, algo bastante incomum considerando o que acabara de acontecer. It's not your fault, Odin. Julie heard you. Julie heard you. Julie heard you. I'm sorry. It's not your fault, Odin. Ainda assim, a polícia chegou pouco depois e prendeu David. Ele acabou confessando aos policiais tudo o que havia acontecido. Oh my God! What was in the house? No one! Just me and him! No one's in the house. No! What are you calling? What are you calling for? I shot my son. Come on, let's go. He's right there. Right, walk right. Oh my. Where's your son? Walk right in. Walk right in. 10 feet straight in. What's your son's name? Eric. Eric. No fim, David foi acusado de homicídio em segundo grau, o que indica que o crime não teria sido premeditado, e ele se declarou inocente. Seu advogado alega que Eric era abusivo. No entanto, a perícia aponta que Eric provavelmente estava ajoelhado ou agachado no momento em que foi atingido. Apesar desse detalhe, o caso ainda não foi decidido, e David segue em prisão domiciliar até o julgamento. Mas acima de tudo, as imagens que restaram desse episódio são impossíveis de esquecer. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.